Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste domingo, 1º dia de fevereiro. Não foi hoje, foi ontem, o aniversário de um grande político brasileiro. Quando a gente fala em grande político brasileiro, parece que está falando em alguém raro, né? Nascido em 1930, fez 96 anos, Pedro Simão. Nasceu em Caxias do Sul, onde foi vereador, depois foi deputado estadual, deputado federal, senador, ministro da Agricultura, governador do Rio Grande do Sul. Uma vida limpa. Ainda ontem, festejando no litoral, em Xangri-Lá, lá no Rio Grande do Sul, ele disse que o problema do Master é um problema de todos nós, que ninguém pode lavar as mãos e ficar fora disso, que é um problema nosso, do país. Concordo plenamente, porque traduz uma questão de princípios. Como eu pus no X essa semana, se a gente não se escandalizar com a podridão, a gente normalizar a podridão é porque a gente já apodreceu também. Ele está nos alertando disso depois de 96 anos de vida. Eu não esqueço de um episódio, e se ele estiver me ouvindo, saiba que me marcou muito. Eu, trabalhando na Globo, passei pelo corredor do Senado e veio um funcionário dele me chamar. O senador viu o senhor passando, gostaria muito de falar com o senhor. Eu disse, o que será? Entrei no gabinete dele, e ele me surpreendeu, ele disse, olha, eu quero que você saiba que eu não gostava de você. Pensei que você, tendo sido porta-voz do Figueiredo, era isso e aquilo, e eu me enganei, eu quero pedir desculpas. Eu disse, senador, não tem nada que se desculpar, eu nunca senti esse sentimento seu, mas agora eu admiro mais ainda por reconhecer isso, me confessar esse sentimento, e me disse que, ao contrário, vinha me observando e aplaudia a minha conduta política, jornalística, humana. E, a partir dali, a gente se afinou mais ainda, né? A gente não tinha relações, mas me marcou essa declaração de Pedro Simão. Parabéns ao Brasil por esses 96 anos de Pedro Simão. Vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. A principal notícia de hoje é do dia 30. É de sexta-feira. Mas saiu tão pequenininha nos jornais de sábado. Eu fiquei pensando, por que será que os jornais não dão em manchete, na primeira página, a anistia na Venezuela? Será que estão com medo de servir de mau exemplo para o Brasil? Porque os jornais estão apoiando a anistia, não? Deve ser isso. Foi um feito, um acontecimento. A presidente, que se intitula presidente interina, Delcy Rodrigues, anunciou que está mandando para a Assembleia Nacional, ou seja, para o Parlamento, para o Congresso, a proposta de anistia ampla, geral, e só restrita aos crimes de homicídio, tráfico de droga, estupro, tortura, corrupção. Fora isso, anistia para todos aqueles que estavam envolvidos na violência política no período de 1999 até hoje. Ou seja, exatamente os 26 anos de chavismo ou bolivarianismo. Com prisões, e anunciou que vai fechar como é que se chama? Helicoide. Era um centro de detenção e de tortura. Assim que a Assembleia Nacional aprovar, e vai aprovar certamente, solta todo mundo. Inclusive
poderão voltar com segurança para a Venezuela o eleito presidente que está na Espanha, o embaixador Edmundo González, e a Maria Corina Machado, que acho que está nos Estados Unidos ou algo assim. Ela saiu para receber o Nobel da Paz. Então, a Nobel da Paz pode voltar à Venezuela sem medo de ser presa. A família dela pode voltar a circular sem medo. E disse a presidente, que se chama de interina, que é para restabelecer a convivência entre venezuelanos, para curar feridas que o confronto político deixou. Eu diria que, nesse momento, a Venezuela está em condições melhores que o Brasil, porque o Brasil parece que não quer curar feridas do confronto político e não quer restabelecer convivência. A convivência não é democrática, é de civilidade. Porque a divergência política não tem nada a ver com a convivência. Eu estou lembrando tempos em que eu me dava muito bem, porque estavam agindo, com o curió e com o genuíno. Nada a ver com... Os dois são opostos. Um prendeu o outro, lá na guerrilha do Araguaia, né? Mas isso impossibilita a convivência? É o radicalismo que estraga. Porque radicalismo é uma coisa que vai além da razão. Entra no campo do fanatismo, ou da fé, sei lá, né? Da emoção. E a Venezuela, espero, com esse anúncio, que vai resolver isso. Óbvio, não preciso nem salientar que foi inspiração do senhor Donald Trump, né? Se tivesse lá o Maduro até hoje, nada. O Maduro está na prisão. Donald Trump nem se importa que a Delcy Rodrigues diga que consultou Maduro e La Senhora, né? E os dois concordaram com a anistia. Claro que não, né? Conversou com Trump. Eu fico pensando, será que não vem alguma coisa aí pela retirada da Magnitsky? Não. Porque todo mundo ficou assim, uai, assim, de graça, de repente, assim como o imposto, tira. Lá houve a ameaça. Cuba está com 2 semanas de combustível. O Irã está com a ameaça de chegar um Tomahawk lá em algum lugar, um míssil. O Irã está querendo conversar com o americano, né? E usa um eufemismo, né? Não, nós estamos dispostos a fazer um acordo, mas sem ameaça. Faz parte, né? Faz parte para não perder o público interno, né? A presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, no discurso disse que tomou essa decisão autonomamente, independentemente, ouvindo o Maduro, né? E aí todo mundo finge que acredita, porque o que importa é a libertação dos presos políticos da Venezuela. Assim como o que importa é a libertação de presos políticos no Brasil, de manifestantes que não deram golpe armado, todo mundo sabe disso. Não. Bom, aí tem um outro assunto que agora está nos jornais. Acontecimento de 4 de janeiro. A morte do cão Orelha, um cachorro sem dono. Eu lembro daquela música da minha geração, Chien perdu sans collier, né? Cachorro perdido sem coleira. Tá lá, fazia parte da Praia Brava, em Florianópolis. E adolescentes resolveram matar o cachorro. Ele foi encontrado agonizante e precisou receber uma eutanásia, que provavelmente é uma injeção na veia de cloreto de sódio, se não me engano. O coração para imediatamente.
não há sofrimento. Mas tocou o país inteiro. Hoje, domingo, houve manifestações do Acre ao Pará, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, em toda parte. Inclusive no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, o Balneário Camboriú, Florianópolis, Campinas, outras cidades do interior de São Paulo. A Avenida Paulista lotada. Só que eu vi a Avenida Paulista teve um grupo lá que resolveu fazer propaganda racista, que foram meninos brancos que mataram. Meu Deus do céu, isso é fanatismo, é maluquice, é burrice. Né? Senão, como assim? Alguma vez houve manifestação assim com meninos negros? Meu Deus do céu, para que essa bobagem de fazer diferença por cor da pele? Isso é uma imbecilidade. Eu falo muito bem disso, que o meu melhor amigo, até os meus 8 anos de idade, depois eu me mudei, era o Beto. E depois que eu fui descobrir, alguém falou da cor da pele dele, eu nunca notei. Né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, voltando. Né? Tem até exageros. Hoje, num jornal, eu vi pequenininho embaixo, matou o cunhado, matou o primo a facadas. Depois, grande em cima, né? Manifestações pela morte do Orelha. Né? Agora, o que fica claro disso, a lição a tomar nisso, é que os matadores não têm 18 anos. Aí mataram e foram para a Disney. Parece título de peça de teatro. Né? Matou o cachorro e foi para a Disney. E voltaram. A consequência que está se pedindo, tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre permitiu que assassinos de pessoas humanas, desculpem o pleonasmo, né? De 15, de 13, de 14, não acontecesse nada. Assaltantes, né? Agressores, ladrões, não acontece nada, está protegido pela idade. Não sei se a Suécia ou a Noruega, que estão baixando para 13 anos a idade. Aqui já foi 15 ou 14, né? Aqui no Brasil. Então é hora de pensar nisso. Se com 16 anos a pessoa pode votar e eleger presidente da República, e aí não pode ser responsabilizado pelo crime que comete, não? Bom, só para terminar, para não esquecer, né, como diz Pedro Simon, é uma responsabilidade de todos nós, esse caso Master. O Vorcaro, lá no depoimento que Dias Toffoli liberou, a gente fica esperando só isso que liberou. E aí ele diz assim, a delegada perguntou, você tem amigos políticos? Se eu tivesse, não estaria de tornozeleira. Então, na cabecinha dele, ele acredita que se tivesse amigos políticos, não estaria nem de tornozeleira, nem nada. Ele acredita que aqui no Brasil, tendo amigos políticos, não acontece nada. E por que ele acredita nisso? Porque essa é a realidade. Né? Só para a gente saber, agora as coisas ficam mais claras, né? Ele tinha que pagar 127 milhões e só tinha 2 milhões em caixa. Isso que não havia recolhido 2 bilhões no compulsório por Banco Central, que os bancos são obrigados a recolher. E mais uma coisinha, né? Eu vi uma foto de um francês, o Jean-Luc Brunel, na frente do Palácio Alvorada, do lado de fora, em 2019. Ele veio ao Brasil para recrutar modelos. Para quem? Por Jeffrey Epstein. Interessante que ele teve o mesmo fim do Epstein.
morreu na prisão em Paris, estava preso por estupro, em 2022. Estão revelando aí as fotos, as imagens dos arquivos Epstein. Eu fico imaginando quando saberemos os arquivos Vorcaro. De Brasília, Alexandre Garcia.